Olá, alunos de Pedagogia Noturno do Unify, primeiro semestre. Como nós trabalhamos na última aula, nós vimos o papel dos sofistas, efetivamente, em relação à democracia grega, né? E na aula de hoje, eu pretendo trabalhar com vocês a figura de Sócrates, né? Porque é uma figura importante, tão importante que a filosofia clássica se divide em antes e depois de Sócrates. Daí a expressão, ou as expressões, melhor dizendo, pré-socráticos e pós-socráticos, né? Aqueles que vêm antes e aqueles que vêm depois de Sócrates. De modo que eu pretendo na aula de hoje falar um pouquinho de quem foi essa figura, né? E eu gostaria de começar dizendo exatamente que até o final do século XIX havia uma dúvida muito forte sobre a existência histórica de Sócrates, né? Ou seja, Sócrates não era considerado pelos especialistas de então uma figura histórica real, né? Por que havia tanta dificuldade de se saber se Sócrates havia ou não existido? Exatamente porque as únicas referências que nós tínhamos a respeito de Sócrates vinham de dois de seus discípulos. Platão, que através dos seus textos tornou Sócrates a principal protagonista dos diálogos platônicos, e Xenofontes, que foi um discípulo menor, mas que também tem alguns diálogos em que Sócrates aparece como a personagem principal, como protagonista. De modo que os especialistas tinham muita dúvida sobre se Sócrates havia ou não existido, ou se seria apenas um personagem que Platão imaginou, criou, né, para poder escrever os seus diálogos, né? E a mesma coisa se estendia a Xenofontes, né? Bom, o mistério foi solucionado quando uma peça de teatro intitulada As Nuvens, né, de Aristófanes, foi encontrada. Porque Aristófanes era mais velho do que Platão e mais velho do que Xenofontes, e portanto era um contemporâneo de Sócrates. E essa é uma peça de teatro que tem como personagem, né, principal exatamente Sócrates, mas aqui o Sócrates aparece como uma espécie de charlatão, né, como alguém que dava conselhos às pessoas, né, conselhos filosóficos, mas que gerava muita confusão. Então há uma parte na peça que eu acho que eu comentei em sala, em que um jovem vai se consultar com Sócrates, né, que o ator que interpretava Sócrates estava suspenso numa espécie de barril, como se estivesse nas nuvens, né, alguém que não tem os pés no chão, e esse jovem vai se consultar com Sócrates e, e Sócrates vai escutá-lo e aconselhá-lo. E esse jovem diz ao Sócrates que o pai havia acabado de bater nele, né? E Sócrates então começa todo um discurso sobre justiça. E que ao final desse discurso o jovem foi para casa achando que estava, né, entendendo o discurso de Sócrates, e para fazer justiça bate no pai, né? Então é uma maneira engraçada de criticar o Sócrates, e aí, de posse dessa peça de teatro, os especialistas realmente chegaram à conclusão de que Sócrates foi uma personagem histórica, né, um ser real, concreto, de carne e osso, que existiu, né, porque nós temos aí tanto aquele que critica, que é o Aristófanes, quanto aqueles que defendem, enfim, exaltam a figura de Sócrates. Sócrates ele morreu em 399 a.C. E essa é uma data que os historiadores da filosofia sabem, né, que está correta, porque nesse ano tinham ocorrido as festividades em homenagem a Teseu, o herói mitológico que, como nós vimos, matou o Minotauro e teria, né, mitologicamente fundado a cidade de Atenas, né?
E sabe-se que ele viveu mais ou menos 70 anos. Então, se nós recuarmos no tempo, tendo como base esses 399, né, a data de 399 a.C., que foi a data de morte, porque Sócrates foi morto exatamente no ano dessas festividades, nós vamos mais ou menos chegar ao ano de 470. Então ele teria nascido entre 470 e 469, mais ou menos, e morrido em 399 a.C., com 70 anos de idade. A morte de Sócrates é outro ponto que desperta o interesse e as paixões daqueles que estudam esse período. Digo isso porque, de algum modo, nós podemos afirmar que o Sócrates, ele basicamente tornou-se uma figura emblemática muito em virtude da sua morte, né? Porque ele vai ser acusado num determinado momento da vida de corromper a juventude ateniense e atentar contra as divindades da cidade. Bom, em relação à primeira acusação de que ele teria corrompido a juventude, de fato muitos dos seguidores de Sócrates, de seus discípulos, eram jovens que gostavam de Sócrates e gostavam de conversar com Sócrates, né? E, de fato, esses jovens, ao conviverem com Sócrates, se tornavam mais críticos, né? Mas daí dizer que foram corrompidos já há um certo exagero, né? Por outro lado, a segunda acusação de que Sócrates atentava contra as divindades da cidade, há também um certo exagero, porque Sócrates era muito religioso, né? Sócrates foi um homem muito dedicado à cidade de Atenas, né? Eu disse isso a vocês. Disse inclusive que as poucas vezes que ele saiu da cidade de Atenas foi exatamente para lutar na guerra contra os persas, portanto, na defesa da cidade, né? Não se sabe muito sobre a vida de Sócrates até os 40 anos de idade, então é algo que a gente não vai encontrar. Sabe-se que provavelmente ele exerceu a mesma profissão do pai, Sofronisco, que era artesão. A sua mãe, Fenarete, era parteira, né? E a gente vai ver que vai haver uma relação dessa, né, atividade que a mãe realizava com aquilo que ele mais tarde vai realizar, né? Então, provavelmente, durante uma parte da sua vida, ele realizou aquilo que o pai realizava como atividade, porque isso era muito comum, né? Que uma atividade fosse passada de pai para filho. E depois ele se casa com Xantipa, e uma mulher que vai o acompanhar até a morte, e basicamente tem filhos com ela, mas abandona tudo para fazer filosofia e vive de pequenas doações de seus discípulos, né? Então o Sócrates foi um personagem que de algum modo falava com todos em Atenas, né? Ele mesmo dizia que tinha um demônio interior, um daimon, que lhe orientava, né, com quem ele deveria ou não deveria conversar. Esse daimon pode ser aqui interpretado como a consciência da gente, né? Essa consciência que muitas vezes nos indica coisas, nos aponta coisas. Agora, Sócrates foi um homem que ao longo do tempo foi acumulando uma legião de seguidores e de admiradores, mas também uma legião de inimigos. E são exatamente esses inimigos que vão, quando ele, né, está ali já com 70 anos de idade, acusá-lo de corromper a juventude e de atentar contra as divindades da cidade. Nós vimos que quando uma acusação tão grave quanto essa recaía num cidadão ateniense, esse indivíduo tinha que fazer a sua defesa pública e muito provavelmente passaria por um julgamento, que foi o caso do Sócrates, né? Havia uma espécie de assembleia, né, que a gente poderia dizer que se converteu num júri, né, que iria, né, de algum modo, julgar as acusações que recaíam sobre Sócrates. Sócrates se defende das acusações, né, mas essa bulé, como era chamada, essa assembleia, acabou condenando Sócrates por uma margem, uma diferença até relativamente pequena de votos, né. Sócrates poderia ter escapado da sua condenação, né, porque era muito comum
em Atenas que os acusadores impusessem uma pena, mas o acusado poderia propor uma contrapena, né? Então Sócrates poderia, por exemplo, diante da pena que lhe foi imputada, né, pelos acusadores, né, eles queriam a pena máxima, capital, a pena de morte, ele poderia muito bem ter escapado disso, propondo, por exemplo, o pagamento de uma multa, né? Só que o Sócrates, ele se achava inocente das acusações que recaíam sobre ele e, portanto, propôs algo impossível naquele contexto, que era ser sustentado pela cidade, como os heróis atenienses foram, né? Até o fim da vida. Então, não coube a esse júri a não ser, né, a solução de acatar, né, a proposta dos acusadores, né, daqueles que estavam lhe acusando e propondo a pena de morte. Então Sócrates não é morto imediatamente, né, e o motivo disso são as festividades. Em Atenas era proibido que algum cidadão fosse morto enquanto as festividades estivessem acontecendo, né? Então Sócrates teve que esperar ainda um tempo para, enfim, ser executado. Os atenienses, eles não eram violentos, né? Então a morte de Sócrates seria uma morte com muito, assim, menos dolorosa do que muitas que a gente vê ao longo da história, né? Ele seria obrigado a tomar um cálice de cicuta, que é um veneno que vai paralisando os órgãos do corpo até atingir aqueles órgãos que são vitais, né? Então Sócrates acaba, quando as festividades terminam, né, sendo colocado nessa situação, ou seja, tem que tomar cicuta e ali ele vem a óbito, né, morre. Isso tudo que eu estou descrevendo para você está num texto, um diálogo platônico muito interessante, que é Críton, né, que era um dos discípulos de Sócrates e foi, entre os discípulos, talvez o mais bem sucedido do ponto de vista financeiro e material, né? E que nesse diálogo vai visitar Sócrates e propõe a ele fuga, né? Mas o Sócrates tece toda uma argumentação dizendo que respeitaria as leis de Atenas e que se tivesse que morrer, morreria, mas enfim, respeitaria as leis até o final, né? Então, o Platão, que é quem escreve esse diálogo, mais ou menos dá um panorama do que foi o dia da execução de Sócrates, né? De como os discípulos se portaram diante da morte do mestre, né? De algum modo, o Sócrates ele foi uma figura extremamente importante para a história da filosofia, sobretudo pelo método de análise que ele desenvolve, né? E que está contemplada nos diálogos do jovem Platão, né? Que é um Platão ainda socrático, muito contaminado pela relação dele, pessoal dele, com Sócrates. Sobre o método socrático se divide em duas etapas, né? A primeira a gente chama de ironia e a segunda de maêutica, ou seja, a ironia diz respeito a uma etapa onde Sócrates dava corda, né, ao seu interlocutor no diálogo e deixava esse interlocutor falar sobre um determinado assunto, né, um assunto qualquer, e geralmente essas pessoas, quando conversavam com Sócrates, vinham cheias de convicções e de certezas a respeito da, da, daquilo que estavam falando, daquilo que estavam versando, né? Pois bem, é muito interessante a gente notar que Sócrates escuta o que o outro tem para dizer, né? Então, vamos imaginar que alguém chegasse para Sócrates e dissesse: olha, Sócrates, eu sei o que é a justiça. Sócrates deixava a pessoa falar, né? Deixava com que o indivíduo definisse a justiça, né? As características da justiça e tal. E quando o sujeito, enfim, terminava, Sócrates então começava a colocar todo tipo de questão para esse indivíduo
cercando esse indivíduo e colocando esse indivíduo na dúvida, né? Ou seja, aquelas certezas iniciais das definições que esse interlocutor trouxe a Sócrates, elas eram cercadas, demolidas por questões desconcertantes que o Sócrates ia colocando, de modo que esse indivíduo, no decorrer do processo, ele era obrigado a reconhecer que não sabia absolutamente nada daquilo que achava saber, né? E esse é um ponto fundamental, né? Porque o Sócrates coloca a ignorância como, né, a admissão da ignorância como o primeiro passo para superá-la, né? E aí é que vem a segunda parte do método, né, do Sócrates, que é a maêutica. Essa palavra maêutica é uma palavra que significa parto. Eu disse que a mãe de Sócrates tinha sido parteira, né? Pois é, o Sócrates também se achava uma espécie de parteiro, só que um parteiro de ideias. Como Sócrates defendia a ideia de que existe uma verdade, a verdade não é relativa, como acreditavam os sofistas, né? Mas a verdade, ela existe. Para Sócrates, ela está em cada um de nós, não é? Então, se nós queremos encontrar a verdade, não é dirigindo o nosso olhar para fora da gente que nós vamos encontrá-la, mas para dentro, né? Então tem até uma história que ilustra bem como é que Sócrates chegou nisso, né? Sócrates teria ido a um templo de Delfos, se consultar com a Pitonisa, né, que recebia o espírito do Deus, né? E Sócrates pergunta a Pitonisa aonde está a verdade, né? Por que o Sócrates fez essa pergunta? Porque o Sócrates ia, como cidadão que era, à ágora e via os sofistas ali debatendo, ora defendendo uma coisa completamente contrária à primeira. Então, parecia-lhe que a verdade era relativa, então ele vai ao templo e pergunta aonde está a verdade, né? E a resposta que essa pitonisa deu a ele foi: a resposta que tu procuras está no frontão do templo. Quando ele sai e olha para frente do templo, havia uma frase: conhece-te a ti mesmo. Então ele começa a pensar nessa frase e chega à conclusão de que a verdade está em cada um de nós. Não é que cada um de nós tem uma verdade, porque isso seria também um relativismo, mas a verdade, ela existe e ela está em cada um de nós. É preciso extraí-la, pari-la, porque nem todos têm facilidade de fazer isso. Há um outro diálogo de Platão, que é o Mênon, né, que ilustra muito bem como é que Sócrates usa o seu método, né? Ele vai visitar o Mênon e o Mênon pergunta a ele se cada um de nós tem a verdade dentro de si, se até mesmo um escravo teria. E Sócrates diz que sim. Então eles chamam um escravo que está passando e Sócrates desenha um problema geométrico para esse escravo num banco de areia e pergunta para o escravo se ele tem condições de resolver o problema. E o escravo momentaneamente diz que não, né? Que o conhecimento de geometria que ele tem não lhe permite resolver aquele problema. E Sócrates vai conduzindo, né, fazendo perguntas a esse escravo, de modo que, ao final do processo, o escravo chega na resposta certa. E o que Sócrates argumenta é que a verdade estava nesse sujeito o tempo todo. O que ele fez foi conduzir esse indivíduo até ela e pari-la, extraí-la de dentro dele próprio. Então, a maiêutica seria exatamente essa etapa de extração da verdade, né? É quando Sócrates começa a fazer uma série de questões, depois que o indivíduo, né, o seu interlocutor, admitiu, né, a ignorância, e ele vai conduzindo esse indivíduo até essa verdade interior para pari-la, né? Então, o método socrático é um método muito interessante, né? Embora seja questionável essa ideia de uma verdade interna, subjetiva, que é a mesma para todos e tal, mas o fato é que não deixa de ser um método interessante que Sócrates criou, desenvolveu, e que vai ter uma repercussão enorme no campo da filosofia, né? E também no campo da educação, né? De algum modo, esse método se espraia para áreas adjacentes à própria filosofia, né? Então, era isso que eu queria falar hoje, né? Espero que vocês tenham apreciado essa mini aula e, juntamente com a aula anterior, que vocês possam aí iniciar as atividades.